Pai amado, que possamos, ó Deus, entender que o Senhor, Pai, é que nos cuida, a sua forte mão nos sustenta, Senhor. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor trabalhe na vida de cada um agora, que precisa, ó Deus, ver a forte mão do Senhor na vida dele. Aquelas situações, ó Deus, que não estão no nosso controle, mas continuam no seu controle, Pai. Nós entregamos ao Senhor, entendendo, ó Deus, que toda a nossa ansiedade pode ser colocada diante de Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos ama. Muito obrigado, em nome de Jesus que oramos, amém. Você pode sentar, as crianças podem ir para o culto infantil. Teremos um momento ali muito especial com cada uma delas. Olha, esvaziou a igreja agora. Um monte de criança, que benção. Gente, nós estamos hoje concluindo a nossa campanha Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Tranquilo. Estamos concluindo a nossa campanha Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que nós temos conversado sobre esse tema desde o carnaval. No carnaval a gente começou a falar sobre o tema, veio o pastor aqui, um pastor de fora, falou sobre esse tema no carnaval, e na sequência nós falamos uma introdução sobre o assunto, mais um pouco, e aí nós começamos a estudar o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e nós conversamos nos últimos domingos sobre alguns temas. Eu quero rapidamente relembrar com você. Na primeira semana nós falamos sobre o problema da espiritualidade emocionalmente doentia, de que às vezes a pessoa, ela está na igreja, entregou a vida a Jesus, mas doente. Depois nós falamos na segunda semana sobre conhecer a si mesmo para conhecer a Deus, a necessidade de nós conhecermos a nós, para também conhecermos a Deus, porque a gente começa a entender as nossas dificuldades. Depois nós falamos sobre retroceder para avançar, que nós precisamos dar passos, talvez até para pegar um fôlego, uma velocidade para continuar. Às vezes é olhar lá para trás, a nossa história, coisas que nos marcaram. Na quarta semana nós falamos sobre a jornada através da muralha. E muralha é aquilo que quando nós estamos caminhando e de repente, em vez de nós avançarmos, nós nos deparamos com a muralha e a nossa vida não vai para frente, ela para, ela trava. E aí nós falamos sobre como nós precisamos vencer essa muralha. Falamos também depois, já na quinta semana, sobre a necessidade de ampliarmos a nossa alma através do sofrimento e da perda. Nós falamos o seguinte: sofrimento faz parte da vida. Às vezes a gente acha que não, né? Mas faz parte. Mas a gente pode crescer através desses momentos. Depois nós falamos sobre trabalho e descanso, respirando o ar da eternidade. Nós precisamos aprender a descansar. Temos que trabalhar, mas temos que saber também descansar, e descansar no Senhor. Conversamos sobre tornar-nos adultos emocionalmente maduros. E aí, você está bem nesse quesito aí? Adulto, maduro, emocionalmente? Nós precisamos crescer nisso. E, por último, falamos sobre dê o próximo passo para desenvolver uma regra de vida. A Cris trouxe essa mensagem, depois o pastor Uquias, o pastor Vili, hoje de manhã, trouxe um pouco mais, e o pastor Vili até de manhã falou que a regra de vida dele, ele concluiu falando que é oração, relacionamentos, trabalhos e atividades e descanso. Isso foi os temas durante essa campanha. Só que a campanha, tudo isso que aconteceu não foi apenas no domingo à noite. Nós tivemos o que acontecendo durante a semana, vamos ver se vocês estão espertos. Os PGs. Então quero ver um vídeo que a gente fez aí com as fotos do PG. Sabe aquela foto que a gente fazia no final do grupo?
Que se reuniram nesse período. Na próxima campanha, a gente vai pesar o povo antes e pesar depois. O tanto de comida que passou nesses grupos aí, Jesus amado, gente, era uma comilança. Depois eu vou perguntar para os líderes, vocês falavam alguma coisa ou vocês só comiam? Como que eram essas reuniões? Não, era comendo e fazendo a reunião, né? Era ao mesmo tempo. Que legal, gente, foi bênção de Deus. Foi um tempo maravilhoso, essas 8, 10, 12 semanas, eu nem sei quantas semanas foram no total aí, porque a gente prorrogou um pouco mais, mas bênção de Deus, bênção. Mas a pergunta que a gente começou a fazer, e o que vem agora? Sempre a gente está vivendo uma coisa, e aí a gente tem expectativas para viver aquilo, e depois que a gente viveu aquilo, e daí? O que é que vem depois? Por exemplo, que faculdade eu vou fazer? Depois, termina a faculdade, será que eu vou ser efetivado? Será que eu vou trabalhar na área da faculdade que eu fiz? Quanto tempo que falta para as férias? Aí você vai calculando. Aí chegam as férias. Aí terminam as férias. Aí você começa de novo, quanto tempo faltam para as férias? Não vejo a hora de casar. Não vejo a hora de chegar o primeiro filho. Não vejo a hora de chegar o neto. Será que eu vou ver meu bisneto? É assim, a gente conquista coisas, a gente chega lá, e de repente aquilo que você conquistou já virou passado, e você já quer chegar numa outra fase. A vida, ela é dinâmica, gente, ela é assim, e por mais que você possa olhar para você e pensar que você está parado no tempo, você, de alguma maneira, parece que não está progredindo, o tempo não parou, a vida continua, as coisas continuam, porque sempre às vezes você vive algo aqui, depois é feito algo ali, existem sempre continuações, as continuações acontecem. Eu sou muito fã de Star Wars. Era mais, hoje em dia fizeram muita coisa ruim em Star Wars, mas ainda gosto muito. Esse daí é o primeiro filme, que é Uma Nova Esperança, foi lançado em 1977, o ano que eu nasci. Esse filme, eu não assisti quando eu nasci, claro, né? Eu fui assistir bem depois, né? Mas veja que o primeiro episódio não é o primeiro, é o 4. O autor começou com o episódio 4, e aqui o pessoal é apresentado a Darth Vader, né, um dos maiores vilões do cinema. É aqui, é dessa série que vem, Luke, eu sou o seu pai, mas não é bem assim que a frase diz ali.
Mas o primeiro filme, o filme 1, foi lançado 22 anos depois, que é Ameaça Fantasma. 22 anos depois, em 1999, esse eu vi no cinema. E quando foi lançar esse filme, porque eu estava na expectativa de sequência, eu queria entender, eu quero entender o que vem depois. Fui para comprar o ingresso, gente. Para comprar o ingresso do cinema, eu fui de manhã para o cinema, ficar na fila, para poder comprar, para assistir na estreia. Só que em cinema, na época, você não tinha poltrona marcada. Então, para você pegar o lugar bom no cinema, você tinha que ficar na fila para pegar o lugar do cinema. Então, você primeiro fila para comprar e depois a fila para pegar o lugar. E eu lembro que eu fui um dia inteiro para poder assistir, e o filme nem foi tão bom assim. Mas tudo bem, eu gosto disso. O que vai acontecer depois? Eu lembro quando eu fui assistir Matrix. Minha cabeça explodiu assim. Um mundo dentro do mundo, o que eu vivo não é uma realidade, eu vivo numa Matrix. E aí eu já fiquei imaginando sobre Jesus, Espírito Santo, as coisas, o nome da nave era Nabucodonosor, e eu fiquei, que legal tudo isso. E aí quando disseram, vai sair o 2, expectativa do que vem depois. Eu lembro que eu ficava lendo as coisas na internet, e eu imprimia o que saía na internet e levava para a Ana. Coitada da Ana, tinha que ler o que eu via, ela nem gosta dessas coisas. Quando começou a série Senhor dos Anéis, quando terminou o primeiro episódio, eu e a Ana no cinema, quando terminou o primeiro filme, o filme não termina, né? O primeiro episódio não termina, que é a Sociedade do Anel, e quando termina ali, mas não termina, acendeu a luz do cinema, a Ana falou assim, não acredito que não acabou, e eu na expectativa do que vinha depois, e esse é o terceiro filme. Esse filme, gente, O Retorno do Rei, e me faz muito pensar no retorno do nosso rei, e a ideia de Tolkien nesse filme é apresentar também muitos elementos do cristianismo. Ele apresenta no filme Senhor dos Anéis. Quando nós estávamos no cinema, quando aconteceram algumas coisas nesse filme, o pessoal aplaudiu veementemente, aquele entusiasmo para quem estava acompanhando o que vinha depois. Não está ali a imagem, não precisa colocar, mas ultimamente a gente estava acompanhando a saga dos Vingadores, né? E tudo que aconteceu, aquele momento quando o Capitão América faz assim, pega o martelo de Thor, ajeita o escudo, e aí de repente abrem todos os portais, chegam todos os Vingadores, e ficou durante vários filmes a expectativa do Capitão América dizer assim, avante Vingadores. Aí quando ele diz isso no cinema, o pessoal vai à loucura, porque o pessoal estava na expectativa do que vai acontecer. Há um tempo atrás, Mel Gibson fez um filme chamado A Paixão de Cristo. E esse ano ele anunciou que ano que vem sai A Paixão de Cristo 2, A Ressurreição. A Paixão de Cristo foi um dos filmes mais impactantes dos últimos tempos sobre a morte de Jesus. E ele vai falar sobre agora a ressurreição. Qual período? Os 3 dias antes da ressurreição de Jesus. O que aconteceu nesses dias? Expectativa do que vai acontecer. Quais são as expectativas do que vai acontecer na sua vida? Terminamos a campanha, e agora? Terminamos a faculdade, e agora? Casei, e agora? Fiquei desempregado, e agora? Estou enfrentando uma doença, e agora? Meus pais vão se divorciar, e agora? Fui promovido no emprego, e agora? Estou grávida. Jesus amado, Ana Adelaide, não fale isso para mim. E agora? Fui curado, e agora, Senhor? O que o Senhor tem para mim? Veja, a história ela continua. A gente está escrevendo essa história, porque a vida ela continua, a vida continua. A gente termina algo aqui, a vida continua. Depois de um desafio, a gente vai enfrentar outro. O fim de uma etapa na vida é simplesmente o início de uma outra etapa. É assim que funciona. Nem mesmo a morte é o fim, porque vai continuar depois.
Eu quero ler um texto com vocês hoje que fala de continuação. É a parte 2 do livro de Lucas. Lucas escreveu um best-seller, o Evangelho de Lucas. Se fosse hoje um texto de marketing, penso que seria mais ou menos assim. Depois do sucesso do primeiro livro, Lucas nos entrega uma obra-prima, onde expande o universo maravilhoso de poder e ação do Espírito Santo. Imagina o livro 2, compre Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, porque é assim que é o livro 2. O livro 2, que é o livro de Atos, esse livro, ele é uma continuação de Lucas, mas é uma continuação daquilo que Jesus fez. Lucas termina falando que Jesus morreu, ressuscitou. E aí, o que acontece? O que aconteceu depois? Olha esse texto, diz assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instrução por meio do Espírito. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? O reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Quando eu olho para esse texto, eu vejo como a vida, ela continua, e nós sabemos que a vida continua, e nós podemos aprender nessa continuidade de vida, que a presença de Jesus é real. A presença de Jesus é real. O texto diz assim, olha que interessante. Jesus morre, ressuscita, e aí ele aparece. O que acontece antes de Jesus subir de vez ao céu? O texto diz: durante os 40 dias, após seu sofrimento e morte, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Jesus não está morto. Jesus está vivo. E essa é a mensagem que o cristianismo prega. Não existe cristianismo no seu coração se você não crê que Ele está vivo. Nós cantamos isso, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Jesus está vivo, é essa expectativa de continuidade de vida que nós temos. É por isso que eu posso crer no amanhã, porque Jesus está vivo e a presença dele é real. Ele se apresenta aos discípulos, ele caminha com os discípulos, ele está vivo hoje. Ele está vivo para você. Conheço muita gente que é viva, mas alguém diz: fulano para mim morreu. Mas ela está vivo. Jesus está vivo, mas para você, ele está vivo, ele vive. Você falou com ele hoje?
Tinha um adesivo antigo que dizia assim: Jesus está vivo, falei com ele hoje. Você falou com ele hoje? Ele venceu a morte. Quais são as provas desse Jesus vivo na sua vida? O texto mostra ali que Jesus mostrou várias provas que ele estava vivo para os seus discípulos. Quais são as provas que Jesus já mostrou para você? Onde foi que Jesus se revelou a você? Como foi que ele se revelou a você? Alguns dizem assim: mas será que Jesus, como assim Jesus vivo, né? Paulo, ele diz em 1 Coríntios, o texto não está ali, mas 1 Coríntios 15, versículo 4 diz assim, que Jesus foi ressuscitado, ao terceiro dia ele morreu, foi ressuscitado, e o texto vai dizendo assim, que ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12, depois disso ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Veja, você fazer um mentir, 2 mentir, 12 mentir, é uma coisa, aí é um plano bem elaborado. Jesus me aparece para 500 de uma vez, e a maioria dos quais ainda está viva, diz Paulo na época, embora alguns já possam ter partido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos, por último apareceu a mim, Paulo dizendo, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Jesus continua se revelando hoje, porque a presença dele é real hoje. Ele é verdadeiro hoje. Não é simplesmente uma história, não é uma maneira de controlar as massas, você usar o cristianismo para controlar pessoas. Você morreria por uma mentira. Veja, os apóstolos deram a vida, não por uma mentira, mas por aquilo que eles viram, viveram e experimentaram. Homens e mulheres até hoje morrem por esse Jesus. Por quê? Porque eles viram, e esse Jesus é real. A presença de Jesus tem sido real na sua vida? Ou por algum motivo, assim como você consegue bloquear as pessoas no Instagram, consegue dar um bloco neles no Facebook ou em qualquer outra rede social, você também tem bloqueado Jesus no seu coração. Ele é vivo hoje. Segunda verdade que eu vejo nesse texto, e essa verdade nos ajuda a caminhar, é que nós temos o poder do Espírito. Olha só, Jesus havia ressuscitado, mas o texto diz assim, em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí o versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra, nos confins da terra. Nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos o poder do Espírito Santo para testemunhar, nós temos o poder do Espírito Santo para viver um cristianismo de verdade. O texto diz que um dia Jesus disse, olha, vai ser derramado sobre vocês, algo maravilhoso vai acontecer na vida da igreja, espera acontecer, e eles ficaram em Jerusalém esperando. Aí no texto de Atos 2, diz lá que desceu sobre eles o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, cumprindo a profecia lá de Joel, toda a carne. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre alguns específicos, agora foi derramado sobre todos. Nós temos acesso ao Espírito Santo do Senhor, e pelo poder do Espírito Santo, nós temos poder para testemunhar falando. Nós precisamos ter coragem de falar, porque o poder do Espírito Santo nos capacita a isso.
Às vezes nós nos calamos porque nós nos achamos incompetentes, nós achamos que nós não conseguimos. Eu vou dizer a você, nós somos mesmos. Mas o texto diz que é o poder dele que nos capacita, porque é no poder dele que nós fazemos. É pelo poder do Espírito Santo que nós testemunharemos vencendo o pecado. Talvez você diga assim, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer tal coisa. Talvez na sua força não mesmo, mas é no poder do Espírito Santo, e esse poder foi derramado sobre mim e sobre você. Esse poder está sobre nós, e nós precisamos viver debaixo desse poder. É pelo poder do Espírito Santo que nós vamos testemunhar, repreendendo as forças do diabo. O que tem de crente se encolhendo quando fala-se sobre coisas de demônio. O cara passa numa esquina, vê lá um trabalho de macumba, e aí quando ele olha aquilo, ele fala, Jesus amado, o que vai ser isso? E o cara tem medo. Veja, se aquilo é algo realmente do mal, você vai repreender em nome de Jesus e pronto, acabou. Aí talvez alguém diga assim, mas pastor, será que é do demônio mesmo? Independente, eu não tenho que temer. Ah, mas é só coisa humana, aquilo ali não é nada, aquilo ali é só a maneira que eles cultuam. Então, se é a maneira que eles cultuam, deixa eles cultuarem. A questão é que você não tem que se encolher sobre nada, porque às vezes a gente se encolhe porque nós temos medo, mas nós temos poder do Espírito Santo de Deus. Você tem medo de ficar sozinho em lugares como, por exemplo, essa igreja de noite, tudo apagado? Para que eu vou ficar aqui sozinho? Quando a gente vai fechar a igreja, por exemplo, a gente fecha tudo. Tinha um rapaz que frequentava a igreja, mas ele tinha tanto medo. Aí um dia a gente estava ali, a piazada dormindo e tal, aí o Rodrigo, que eu ia falar que não vale muita coisa, mas ele vale. Aí o Rodrigo disse assim, você sabia que esse colchão foi de um cara que morreu? Mas o cara deu um pulo, porque parece que a alma está vindo pegar. Essa noite, estou deitado com a Ana, dormindo assim, meio dormindinho assim, aí a Ana só falou assim, ai, que coisa estranha, parece que uma criança puxou meu pé. Se você escuta um choro de boneca naquela hora, lascou tudo, né? Eu falei assim, meu amor, que papo esquisito. Ah, não, eu estava sonhando. Pronto, e continuamos dormindo. Veja, que medo é esse que você tem das coisas espirituais? Se você tem o poder do Espírito Santo, não é no teu poder. É que talvez você diga assim, pastor, mas é que eu estou dando tanto lugar para o diabo. Ah, meu filho, então ele vai te arrebentar mesmo, você está dando lugar. Mas veja, não tenho que ter esses medos. Nós estávamos um dia em casa e um cachorro não parava de latir, Aí a Ana falou assim, ai meu Deus, não consigo dormir. Eu falei, repreende isso aí. A Ana falou, em nome de Jesus, fica quieto, cachorro. Parou. Na hora. E eu fazendo um estudo com os meninos, a gente está estudando o material Guerreiros, que a gente vai abrir, inclusive, vagas daqui a pouco para os homens da igreja estarem fazendo. E eu disse a eles, olha, o inimigo, ele vai fazer de tudo para que você não tenha uma vida devocional. Então, ele vai fazer de tudo, fique esperto. Aí ele disse assim, um rapaz estava na casa dele fazendo devocional, e aí um cachorro começou a latir, e ele lembrou, parecia que estava na janela do quarto dele. Ele lembrou do que eu disse. Aí na hora ele falou, está repreendido em nome de Jesus. O cachorro, aí ele, meu Deus, funcionou, né? Você fica meio assim, e feliz, me mandou um áudio feliz pelo que Deus fez. Sabe por quê? Porque foi Deus que fez. Nós temos o poder do Espírito Santo para curar. Marcos 16, 17 e 18, diz assim, olha só, não está ali, mas eu vou ler para você. Marcos, se você quiser abrir também, Marcos 16,
versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Não está ali não. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O texto diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. A minha pergunta a você é: estes sinais têm seguido você? Tá, eu vou melhorar a pergunta. Esses sinais estão eu estou me incluindo, nos seguindo? Porque Jesus disse que esses sinais iriam nos seguir. É pelo poder do Espírito. Então nós temos o poder do Espírito para testemunhar, vencendo o pecado, repreendendo o Satanás, curando, sim, sendo bênção de Deus para que as pessoas sejam curadas, falando do Evangelho. Assim nós vamos testemunhar. Lembre disso. A vida continua, a expectativa daquilo que Deus vai fazer, mas nós temos o poder do Espírito Santo. Me faz pensar numa terceira situação. O tempo é de Deus. Nós queremos acelerar as coisas, né? O texto disse assim, então, os que estavam com Jesus e perguntaram: Senhor, será esse o momento que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a você saber. O tempo é de Deus, é Deus que vai agir. Eles tinham uma pergunta que era realmente importante, mas a resposta a essa pergunta era: não se preocupe, o tempo é de Deus. Não se preocupe, Ele está no controle da história, Ele está no controle da sua história. Vou fazer um negócio que eu nunca faço. Repita comigo assim, Deus está no controle da minha história. Você entendeu isso? O tempo é de Deus, mas eu quero fazer as coisas no meu tempo. Eu não passei na faculdade ainda. Eu não casei ainda. Eu ainda tenho esse saláriozinho sem vergonha. Ainda é assim. E eu fico reclamando o tempo todo. E eu me esqueço que Deus vai agindo no tempo dEle. É claro que tem coisas que Deus não está fazendo na nossa vida, porque nós não abrimos lugar e não demos lugar para Deus fazer. Talvez você diga assim: até quando que eu vou enfrentar essa doença? Até quando eu vou ter que lutar na minha casa esses problemas tão pesados? Até quando que eu vou sofrer nesse casamento? Até quando que eu vou lutar contra esse desemprego? Até quando? Até quando? E eu quero dizer a você: não cabe a você saber o tempo que as coisas vão acontecer. Cabe a você confiar no que Deus está fazendo hoje. Amanhã, como será amanhã? Não sei, gente. Pela fé a gente dorme porque a gente tem fé que vai acordar amanhã cedo. Mas quantos, por algum motivo, durante o sono Deus os leva? E tudo bem, para essa pessoa, né? Os outros vão sofrer tudo isso, mas o tempo, ele é de Deus. Eu não tenho que ficar desesperado. Quando Jesus está falando sobre ansiedade, ele fala algo muito legal. Ele fala assim: quem é que, por mais preocupado que esteja, consegue acrescentar uma hora à sua vida? Quem é que consegue fazer com que o seu dia tenha 25 horas? Ou viver uma hora a mais no final dos seus dias? Ninguém. Não importa o tanto que você se preocupe, por mais que você esteja roendo todas as unhas da mão e do pé, as coisas não mudam. Eu conheci um rapaz que ele era muito ansioso e ele arrancava a sobrancelha. Quando eu o conheci, ele não tinha a sobrancelha. Ele ficava assim,
Ele ficava assim, passando, ele sentia um fiozinho e arrancava. Imagina se eu ficasse sem sobrancelha. Eu lembro quando eu o conheci, toda hora que estava nascendo um fio, ele passava o dedinho e arrancava. Ele não tinha sobrancelha por causa de uma ansiedade que já se tornou um transtorno. O que eu quero convidar você é lembrar que o tempo é dele. Não é o seu tempo, não é do seu jeito. O máximo que você vai fazer, se você quiser acelerar as coisas, talvez seja sofrer. Por último, quando eu penso em tudo isso, Jesus está chegando. Mexa-se. Eu não quis colocar Jesus está voltando, porque voltando parece que é um negócio mais distante. Coloquei chegando para dizer que ele está ali na porta, lá junto com o Gilberto. Jesus está chegando. Sabe quando a gente está em casa, esperando alguém, aí a criança olha pela janela e fala: mãe, fulano está chegando. Jesus está chegando, gente. Jesus está ali. Eu gosto muito desse texto que está dizendo assim, Jesus subiu e eles ficaram parados assim, olhando para Jesus. E aí chegam os anjos e dizem assim: homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo que vocês viram ele subir. Nós não somos chamados para vir à igreja esperar a volta de Jesus. Ficar parado, olhando para o céu, enquanto Jesus não desce. Não é isso. Nós precisamos nos mexer. É uma questão de urgência. Quando você está arrumando a casa e a visita está chegando, e você vai dar um jeito de colocar aquele tapetinho na cozinha, e você vai dar um jeito de jogar aquelas coisas no guarda-roupa e fechar tudo. É quando você vai dar um jeito, porque está chegando. Jesus está chegando, e quando Jesus está se aproximando, Ele está dizendo: filho, eu estou vindo te buscar. Chegou o momento agora da história. Nós somos chamados para fora, a igreja é isso, chamados para fora, para proclamar a esperança que é Jesus. Nós precisamos nos lembrar disso. Eu tenho um texto em Apocalipse, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Não coloquei ali já de maneira proposital. Apocalipse 21, diz assim, versículo do 1 ao 8, olha que interessante isso. Então vi um trono do céu. Vi então um trono do céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também já não mais existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. E olha só isso aqui. Ouvi uma voz forte, estou lendo o versículo 3 do capítulo 21. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles estará no meio do seu povo. O próprio Deus estará com ele, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você tem chorado pelo quê? E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas estas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: venham, faço nova todas as coisas. É isso que ele está fazendo, é isso que ele quer fazer. Essa é a volta desse Jesus. Na continuação do capítulo 21, versículo 23, diz assim, versículo 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de luz, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite.
e todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Jesus está voltando, e essa é a ideia. E o texto continua no capítulo 22, no versículo 7, venham, eu venho em breve, feliz aqueles que obedecem às palavras desse livro. Versículo 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, que todo aquele que ouve, diga, vem, quem tiver sede, venha, quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse é o evangelho que nós pregamos, é por isso que nós podemos continuar vivendo, é por isso que a nossa vida continua, porque a expectativa da volta de Jesus não me faz ficar parado, mas me faz querer anunciar isso para que todos conheçam. Quantas pessoas que você conhece que estão morrendo de sede, mas o texto diz, aquele que tem sede, venha e beba. Jesus está chegando, está ali, gente, está ali. Daqui a pouco, nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, eu gosto muito desse texto, eu vou querer ler para você, estava na dúvida se eu leria ou não, mas o texto diz assim, 2 Tessalonicenses, não, acho que é o primeiro, 4, diz assim, pois o Senhor, capítulo 4, versículo 16, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, tropa, igual foi falado ali hoje, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com Ele, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados das nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Quando eu penso na continuidade dos nossos dias, aquilo que você tem que enfrentar amanhã, você se preparou a semana toda, aquilo que você tem que enfrentar esse ano, aquilo que você tem que enfrentar após as suas conquistas ou após uma derrota, a vida continua. Mas eu quero que você lembre disso. Primeiro, a presença de Jesus é real. Lembra disso? A presença de Jesus é real. Segundo, você, eu, nós temos o quê? Poder do Espírito Santo de Deus. Não é na sua força, é na força do poder do Senhor. Não tenha medo mais. Não tenha medo de enfrentar o que for. Testemunhe a sua fé no poder do Espírito Santo de Deus. Lembre-se, o tempo é dele. Não se desespere. Confie nele. Caminhe dentro do plano dele. Entregue para ele. Para de segurar nas tuas mãos. Porque às vezes você está lutando há tanto tempo com alguma coisa. Eu tenho dito para algumas pessoas assim: será que não chegou a hora de você mudar a estratégia? Você já está até agora tentando fazer do seu jeito e viu que não dá certo. Será que não chegou a hora de você entregar? E lembre-se, Jesus está chegando. Mexa-se, se coloque em movimento. Saiba que o Senhor, Ele está às portas. Chegou o momento de você se reconciliar. O momento de você entregar a sua vida a Jesus. Chegou o momento de mudança na sua história, na sua casa. Porque a história continua. Nós vamos concluir esse culto. Você vai para sua casa. Você vai levantar amanhã cedo. E você vai ter os desafios. E aquilo que te deixava desesperado ontem, hoje talvez nem tanto. Talvez amanhã aconteçam coisas que te tirem a paz. Mas a vida continua e vai continuando. Mas com essas expectativas, tudo muda.
Porque se eu tenho a presença de Jesus e eu sei que ela é real, eu tenho esperança. Se eu caminho no poder do Espírito Santo de Deus, eu vou caminhar como um vencedor. Se eu entendo que o tempo é de Deus, eu não vou me desesperar. Se eu me lembro que Jesus está chegando, eu vou caminhar na expectativa disso. E os passos que eu darei serão outros. Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos e você fizesse uma oração com Deus agora. Eu não sei como tem sido os teus dias, não sei como que você está vivendo, eu não sei quais são as expectativas que você tem da vida, mas eu quero convidar você a viver um tempo novo com o Senhor. Nós vamos ter tanta coisa acontecendo ainda, mas eu quero agora que você sonde seu coração e você faça uma oração ao Senhor aí. Deus, eu tenho tanta coisa para acontecer, tantas coisas que eu gostaria que acontecessem, mas eu peço, Deus, que eu tenha real noção da sua presença na minha vida, que eu possa ser cheia do Espírito Santo e trabalhar e viver debaixo do poder do Espírito Santo. Deus, me ajuda a confiar que o tempo é do Senhor e é no teu tempo que as coisas acontecem. Me ajuda, Deus, a viver na expectativa da volta de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Se nessa noite você gostaria de tomar essa decisão. Não vou chamar você aqui à frente. Você vai ficar onde você está. Mas eu queria apenas te ajudar nesse momento. A você se acertar com Deus. Fazer as pazes com Deus. Se nessa noite você gostaria de falar assim, olha, eu quero, nessa noite, entregar minha vida para que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador, porque eu quero que a presença dEle seja real, eu quero ser cheio desse poder do Espírito Santo, eu quero se entender e confiar que o tempo é dEle, e eu quero estar preparado para quando Ele voltar. Você que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, levanta uma das suas mãos que eu vou orar por você, pedindo a bênção de Deus na sua casa e na sua família. Alguém gostaria de fazer isso nessa noite? Levante sua mão e eu quero orar por você. Amém? Deus abençoe, pode baixar a mão. Mais alguém gostaria de fazer isso nessa noite? Amém. Vou perguntar só mais uma vez, se você quiser, você levanta sua mão e aí nós vamos orar, tá bom? Mais alguém gostaria de fazer isso? Amém, amém. Vamos orar? Pai amado, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos teus filhos aqui, em especial esses que nesse momento levantaram a mão, entregando a vida ao Senhor. Que o Senhor trabalhe na vida deles de maneira poderosa, Pai. Quero pedir a Deus que o Senhor dê convicção de salvação, de transformação, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa revesti-los de poder. E quero pedir a Deus, o Senhor trabalhe aqui na vida da tua igreja. Nos ajuda, Deus, a vivermos na expectativa sempre da tua volta, Senhor. Nos ajuda, Deus, a confiarmos que o tempo é do Senhor. Nos ajuda, Deus, a andarmos debaixo do poder do teu Espírito, Senhor. E nos faz, ó Deus, pessoas que caminham conscientes da presença de Jesus. Cuida de cada um aqui, Pai. É no nome de Jesus que oramos. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não sabe o que ler essa semana como livro, leia o livro de Atos. O livro de Atos começa a mostrar a continuação daquilo que aconteceu após a morte e ressurreição de Jesus. Leia lá o livro de Atos. Nós tivemos semana passada um musical conhecido pelos cravos. O que aconteceu depois dos cravos? Leia, livro de Atos.